profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta manhã, no Santuário da Mãe Aparecida, do Bem-aventurado Donizete, você que nos ouve pela 107 FM, nos acompanha pelas mídias do Santuário. Celebramos hoje a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Um homem muito importante na história da Igreja, pelo momento em que ele viveu e por aquilo que ele fez. Ele viveu no século IV. Durante 3 séculos, a Igreja foi perseguida. Tantos mártires derramaram seu sangue por amor, mas com a conversão do imperador romano Constantino, no ano 303, a Igreja tornou-se a religião oficial do Império Romano. Todos podiam ser batizados, todos podiam se tornar cristãos, como aqueles de Antioquia, primeira cidade onde os seguidores de Cristo foram chamados cristãos, e houve a liberdade de culto para todos. Mas ao mesmo tempo em que as pessoas se convertiam e se tornavam cristãs, muitas outras começaram com pensamentos diferentes da doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, se encarnou, se tornou um de nós. O Verbo divino se fez carne, a segunda pessoa da Trindade se encarnou. E depois que ele subiu para os céus na ascensão com o Pai em Pentecostes, eles nos enviaram o Divino Espírito Santo. Então, desde o começo dos apóstolos, os cristãos sempre professaram a fé na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas divinas. O Pai é Deus, Jesus Deus que se fez carne, mas é Deus. E o Espírito Santo, não uma força, uma luz, uma energia, mas Deus, um só, 3 pessoas. Surgiu nesse período de Santo Atanásio uma heresia chamada arianismo. O que dizia essa heresia? Que arrastou
milhares de cristãos para o erro. Jesus não é Deus, Jesus é só homem, uma criatura do Pai. O Pai criou, Jesus não é Deus, como o Pai é Deus. É uma criatura como a gente. Ele veio, fez um trabalho lindo, anunciando a palavra, morreu na cruz, mas ele não é Deus, é uma criatura, como a gente, apenas homem. Ele não é Deus que se fez homem, não é Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Não tem nada desse negócio. Quem existe é só o Pai é Deus. Jesus não é Deus, ele negava essa heresia, a divindade de Cristo. E aí entra Santo Atanásio. Ele era de Alexandria, no Egito, bem jovem, mas de uma inteligência incrível, ajudava o bispo de Alexandria. E houve o concílio de Nicéia, no ano 325, como aconteceu agora na década de 60, o concílio Vaticano II, para discutir, lutar contra essa heresia. Os bispos se reuniram. Vamos lutar contra esse pensamento que tem arrastado muitos católicos para o erro. Na cidade de Nicéia, os bispos se reúnem. Atanásio não era bispo, era um jovem da comunidade, de uma inteligência acima da média. E o bispo de Alexandria o levou consigo. E lá nas discussões dos bispos, ele começou a pregar sobre Jesus, a falar de Jesus, a provar, através da palavra de Deus e da história, a divindade de Jesus. Ele vai ganhando um destaque muito grande. No final do concílio, acontece a proclamação oficial. Não, Jesus não é uma criatura criada pelo Pai. Ele é consubstancial ao Pai. Tem a mesma substância do Pai. Nascia aí o credo niceno, constantinopolitano, porque depois teve um concílio em Constantinopla. E nesse concílio, nessa reunião dos bispos, surgiu esse credo que a gente reza de vez em quando na missa. Basicamente a gente reza o credo apostólico do tempo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse é o credo apostólico, que vem do tempo dos apóstolos. Mas tem o credo niceno-constantinopolitano, fruto dos concílios. E nesse credo, quando a gente fala de Jesus, entra essa definição de Cristo como Deus, um só, com o Pai e o Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Olha que lindo. Vou repetir. A gente reza também esse credo nas missas, nas grandes solenidades. Quando um padre vai tomar posse numa paróquia, ele coloca as mãos na palavra de Deus e professa esse credo niceno-constantinopolitano. Só um trechinho quando fala de Jesus. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, não uma criatura do Pai, não foi criado pelo Pai, gerado, consubstancial ao Pai, tem a mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens. Aí vai seguindo, que lindo, tem muita contribuição de Santo Atanásio, que logo depois vai receber um grande presente de Jesus. O bispo de Alexandria falece, ele tinha pouco mais de 30 anos, muito jovem,
a comunidade, os padres, os bispos daquela região vão até Atanásio e falam: você vai ser o novo bispo de Alexandria. Eu ser bispo? Não posso, não mereço, sou muito jovem. Não, Jesus escolheu você para ser o bispo. Ele se torna bispo de Alexandria e vai ser muito perseguido pelos seguidores do arianismo. Em muitas ocasiões, ele tem que fugir da cidade para não ser morto. E aí vai acontecer algo muito lindo. Ele vai se esconder, se refugiar na gruta junto com Santo Antão. São contemporâneos. Antão, no Egito, morava numa gruta, sozinho, como eremita. Então, o bispo Atanásio, quando a perseguição se intensificava, ele saía de Alexandria e ia passar um tempo com Santo Antão. E como ele era um escritor maravilhoso, Deus permitiu que ele tivesse uma inspiração. Vou escrever a vida de Santo Antão. Foi ele que escreveu a vida de Santo Antão. A gente sabe muita coisa hoje desse grande santo através das mãos de Santo Atanásio, que governou Alexandria, pastoreou aquelas ovelhas por 46 anos como bispo. 46 anos. Com mais de 70 anos, ele parte para a casa do Pai. Depois é proclamado santo da igreja e doutor da igreja. Que bênção, que maravilha, que alegria para nós nesta manhã homenagearmos Santo Atanásio e renovarmos a nossa fé na Trindade. Para nós existe um só Deus, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E por que devemos renovar e proclamar essa fé todo dia? Porque tem muita gente que hoje, em 2023, nega a divindade de Jesus, como aqueles que eram do tempo de Atanásio. Muitas pessoas hoje imaginam Jesus como um grande líder daquele tempo, um profeta, um homem importante, um líder revolucionário, um líder político. Tantas características que algumas pessoas dão para Jesus, mas nós católicos cremos diferente. Jesus é Deus que se encarnou, assumiu a nossa limitação, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa vida, com exceção do pecado, foi semelhante a nós em tudo, somente no pecado que ele não teve, porque ele é o Santo de Deus. Nessa manhã queremos louvar e agradecer e reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida, a divindade de Jesus crucificado e ressuscitado nesse tempo da Páscoa. Se você puder colocar a mão no coração um instantinho, você que nos ouve pelo rádio, está aí na sua casa, no seu trabalho, viajando pela nossa região, você que me vê pelas imagens das câmeras do santuário, procure renovar a sua fé agora em Jesus. Fala: Jesus, você é Deus, Senhor, Quírios. Jesus, você desceu do céu, assumiu as nossas fraquezas, morreu por nós, ressuscitou, subiu para os céus e lá dos céus nos acolhe e está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Jesus, pela vida de Atanásio, aquele jovem de Alexandria que participou do concílio de Nicéia, e pela sua inteligência, pela sua sabedoria, muito contribuiu para combater a heresia do arianismo. Me ajudou muito, Jesus, para que os bispos pudessem proclamar
você, Jesus, como consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Nos abençoe nessa manhã, aumente a nossa fé, para que jamais duvidemos, Jesus, que você é Deus conosco. Emanuel, Deus que caminha conosco nessa terra, nesse vale de lágrimas e como bom pastor, nos carregando no colo nas horas mais difíceis. Abençoe os nossos bispos, abençoe os nossos padres, nossos pastores, conceda muita saúde a todos, como concedeu a Santo Atanásio, 46 anos como bispo de Alexandria. Que beleza, Jesus! E depois da nossa partida deste mundo, como Santo Atanásio, que possamos contemplar a sua face no mais alto dos céus. Obrigado, Jesus. Glorificado para sempre seja o seu nome hoje e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adiutori nostri, nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versa tantas creaturas vista, presto legem, et voluntatem tua, et sapicitia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morete semper. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva o beato Donizete! Viva! Viva Santo Atanásio! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus ressuscitado, o bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós.